Que assim seja. Que o nosso louvor esteja, ó Deus, para Ti em todo tempo, em todo momento. Quando trabalhamos, quando vamos à faculdade, à escola, quando conversamos com os nossos amigos, quando estamos dentro em nosso ambiente doméstico, quando estamos dentro de nós, que tudo possa remeter-se a louvar-te, a engrandecer o Teu santo nome. Que o louvor que sai dos nossos lábios e dos nossos corações tenha cheiro agradável, cheiro de humildade, cheiro de quebrantamento, cheiro de rendição, cheiro de obras prontas do Senhor em nós. Nós queremos te agradecer por todas as maneiras com as quais o Senhor tem nos amado, com as quais o Senhor tem nos ensinado, e nós reconhecemos que precisamos aprender contigo. Estamos aqui nessa noite, declarando diante do Senhor o quanto precisamos da Tua palavra, o quanto precisamos das Tuas mãos estendidas em nossa direção, o quanto precisamos da ação do céu em nosso favor. Nós te amamos, Deus, e o sentido de nós vivermos é para Ti. Encontramos em Ti toda a razão de existirmos e tudo aquilo que temos para fazer tem tudo a ver contigo. E nós te damos graças pelos livramentos, pela proteção, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Evangelho de João capítulo 10. Versículo 1. Jesus havia curado um cego de nascença que sofreu uma certa retaliação por meio da cura, uma investigação por conta e por ordem dos fariseus sobre quem te curou, quem fez isso com você. Aquele homem foi curado por Jesus Cristo e queria voltar para sua casa, queria ter um relacionamento familiar, então chama-se os pais do moço, e os pais do moço têm que negar, não sabendo, não tendo intimidade nem comunhão com aquele assunto, e os fariseus criaram esse problema entre este moço, a família e a cura. Então Jesus coloca então essa pregação e esse discurso: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Podem assentar-se. De que tipo de roubo Jesus Cristo estava falando nesta passagem tão conhecida pelos cristãos? Que tipo de mercenarismo Jesus Cristo estava falando? Que tipo de morte Jesus estava explanando para os seus? Que tipo de abordagem ele estava usando aqui? Ele estava falando sobre a ação direta que a religião operava sobre os judeus. Ele estava falando, dizendo que o único que seria confiável para estar dentro do coração de cada ser humano seria ele. O único que seria confiável em tirá-los para fora de um ambiente bem doméstico e bem protetor, que é o aprisco, e levá-los para pastar nos pastos, nas mesas verdejantes,
seria ele. E que tudo aquilo que viesse antes dele não seria confiável, mas seria danoso e seria destrutivo. Ele diz, todos os que vieram antes de mim. É óbvio que ele estava falando de toda a incisão da religião, mas vamos trazer para o nosso tempo. Tudo que vem antes do Senhor Jesus, tudo aquilo que nós fazemos antes de falar com Ele, tudo aquilo que decidimos antes de conversar com Ele e pedirmos a direção dEle, tudo aquilo que nós pensamos ou sentimos antes de prostrarmos as nossas almas diante dEle. Tudo que é antes dEle. Tudo que não tem a ver com Ele, ou Ele não é o centro, é roubo, é morte e é destruição. Jesus diz, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu não. Eu vim para dar a vocês vida. E a vida que eu tenho a dar é uma vida que oferece a vocês a abundância. Hoje nós vamos falar de espíritos espoliadores, espíritos que logram, que roubam, que são levantados nas trevas para roubar-nos. Eu quero que você vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 21. Sabemos que nós somos amados por Deus. 1 Crônicas, capítulo 21. E Deus tem enviado toda a regimentação dos anjos, e tem nos dado o Espírito Santo, tem nos dado a igreja, e tem nos dado a palavra, e tem nos dado várias maneiras e formas de nos preservar, de nos proteger e de nos ajudar. Mas sabemos também que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo que nós, como cristãos, temos um acesso tão livre à comunhão com o reino de Deus, tem uma oportunidade, um privilégio tão grande de fazermos parte de tudo aquilo que o céu nos proporciona, não é? Nós ficamos pasmos e assombrados ao vislumbrarmos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar e de fazermos parte de toda essa grande e eterna salvação. Mas o porquê? Alguns de nós ainda somos roubados. Perdemos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa liberdade, a nossa confiança. Alguns perdem um tanto bem gradual da fé, perdemos a estabilidade, perdemos a nossa postura. E se ficarmos falando sobre perdas, iríamos ficar vários momentos falando e nós não iríamos extinguir todos os verbos das perdas. O porquê? Que somos roubados na cara dura pelo inimigo das nossas almas. Onde estão as nossas armas de guerra e as nossas almas, como o próprio apóstolo Paulo diz, de ataque e de defesa? Como vamos nos defender de todo roubo, de toda maneira em que o inimigo usa para nos roubar? Antes de falarmos sobre isso, vamos falar o que leva Satanás a ter essa oportunidade de tirar de nós o que Deus tem nos dado. Eu quero falar sobre o primeiro movimento do ser humano que leva Satanás a ter uma oportunidade de tirar aquilo que Deus nos deu. Eu quero falar sobre um sentimento que nasceu no coração de Satanás e depois disso ele tem distribuído a toda a raça humana. E esse sentimento, a Bíblia diz assim, que Deus se afasta de todo o que possui e Deus se aproxima de todo aquele que trabalha para eliminar. Você conhece Davi? Davi foi um homem que cada um de nós temos uma admiração especial por ele. Alguns admiram seu interesse por fazer coisas para Deus. Outros admiram a sua força, a sua fé e o seu posicionamento indutivo com respeito às circunstâncias e situações. Cada um de nós temos uma certa admiração por ele. E queremos que em nós exista o mesmo espírito que houve nele e que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cresceu. Davi prosperou. Davi
descobriu o que era receber coisas de Deus. Davi reconhecia tudo aquilo que Deus havia dado, escrevendo vários salmos e várias expressões de gratidão, de reconhecimento, que da mão de Deus é que vinha tudo o que ele tinha, e que ele reconhecia Deus acima de tudo e de todas as coisas. Mas uma certa feita, Davi comete um grande erro. Quando o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, ele não escreve isso em vão. Por quê? Porque os nossos corações humanos, eles são complicados, eles são esquisitos, e nosso coração é estranho. Nosso coração tem tendências que racionalmente nós refutamos e desprezamos. Nosso coração tem inclinações que, ao olho nu, nós condenamos de fio a pavio. Mas muitas vezes, nós somos levados pelo nosso coração a fazer coisas que traz sobre nós situações indesejadas. Uma certa feita, Davi chama Joabe, o seu general, e diz assim: você vai contar quantos soldados eu tenho na nação. Davi era um homem que conhecia a Escritura, e ele sabia que censo tinha que ser feito com regras. De que maneira fazia? Primeiro, somente com a ordem de Deus. Censo é contagem. Segundo, de 20 anos para cima, todo o judeu que entrava no censo e era contado, ele tinha que sacrificar. Todo judeu, na época do censo, ele tinha que sacrificar ao Senhor em ações de graça pela sua existência como um judeu hábil, a partir dos 20 anos para cima. Não sei o que deu na cabeça de Davi. Na verdade, nós sabemos que está escrito na palavra. Satanás incitou Davi a numerar o povo, dizendo: olha, Israel nunca teve um exército como esse. Nunca houve uma força tão belicosa, nunca houve tanto êxito e tanta vitória. Na verdade, era. Nunca Israel havia desfrutado de tanto êxito e tanta vitória. Por quê? Porque o último era Saul, decadência. E agora, então, a nação estava vivendo o ápice de paz e segurança. E a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Quando Satanás se levanta contra uma família, quando Satanás se levanta contra uma nação, contra algo, ele ataca e incita justamente aquele que deveria ser vaso de bênçãos na mão do Senhor. E a Bíblia diz assim: e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me conta, para que saiba o número deles. É muito interessante que quando Davi ele assume o governo, e ele, no capítulo 18 de 1 Crônicas, onde ele consegue o ápice, que ele consegue ter êxito das nações mais imperiosas que havia dominando Israel, você vê que ali ele tem uma conquista dos inimigos, e ele ali já reta os cavalos, porque era ordenação do Senhor. Porque Israel nunca poderia confiar na força belicosa, nunca poderia confiar nos cavalos que tivessem para a guerra, nos carros para a guerra, e nem nos soldados de guerra. A confiança de Israel para a guerra sempre tinha que ser de quem? Sempre a confiança na guerra deveria ser do Senhor dos Exércitos, assim como eu e você. A nossa confiança de quem nos abençoa, de quem nos dá recursos, de quem nos sustenta, de quem nos preserva, é Deus. A nossa confiança é só dele. Por mais que você faça, por mais que você tenha recursos, por mais que você vire de cabeça para baixo as suas piruetas, é Deus o dono de tudo que você usufrui. É Deus quem trabalha para que você tenha o que você tem. É Deus quem vai antes de você, preparando o terreno para que você possa ter o que você tem.
A exemplo de Josué, ele já reta, que é cortar os nervos principais dos cavalos, e eles não servem mais para a guerra. E ele já retou os cavalos. E agora? Ele quer fazer uma contagem para ver quantos soldados ele dispunha em seu exército. Sabe quando nós damos brechas para espíritos espoliadores e roubadores? Quando nós levantamos a nossa soberba. Olha o que eu tenho, olha o que eu faço, olha o que eu posso, olha onde eu já cheguei, olha o que eu consegui. Lembra de Nabucodonosor? Avisado por Deus e por Daniel. E ele chega no seu palácio e diz, olha, a grande Babilônia que eu consegui, naquele momento a sentença veio sobre ele. O que eu e você precisamos entender diariamente, todos os dias, que Satanás está ao nosso derredor, e ele quer roubar a sua comunhão e a minha comunhão com Deus, e ele quer tirar de nós o altar. Que altar que é? O meu altar não é o altar da minha frustração e do meu sofrimento. O seu altar não é o altar do seu sofrimento, das suas frustrações, do seu esforço, do seu trabalho, do seu sucesso. O nosso altar é a cruz. É ali que nós entendemos que ele morreu por nós e a sua morte abriu as portas do céu para mim e para você. Onde você se prostra? Onde eu me prostro? Você se prostra diante de um casamento falido? Você se prostra diante de um embaraço financeiro? Você se prostra diante de uma frustração, diante de um fracasso, ou diante de um sucesso, de um êxito? Ali é o seu altar. Precisamos aprender que onde nós nos prostramos, é ali que está o nosso coração. Quando você se prostra diante de algo bom ou ruim, é ali que está o seu coração. É ali que está o seu altar. Por quê? Porque a nossa prostração, ela já tem um endereço marcado. É a cruz de Cristo. É ali que nós colocamos a nossa vida, a nossa alma. Ali é o nosso êxito. Ali é o nosso sucesso. É ali. E Satanás tem trabalhado com a soberba no meio dos cristãos, onde eles começam, pouco a pouco, sem consciência, eles começam a se afastar. Eles começam a diminuir sua intensidade, seu amor, sua devoção. Suas almas começam a alimentar-se de outras coisas, legalmente, aparentemente boas obras, boa conduta, um bom parecer, bons sentimentos, aprovações. E quando eles se dão conta, uma frieza foi instalada dentro deles. E eles procuram a voz dele para seguir. E eles não conseguem mais ouvir. E eles procuram o som daquela voz mansa e delicada que Elias ouviu e envolveu o seu rosto. E eles não conseguem encontrar. Por quê? Não troque a voz do Senhor por nada. Nada. Por nada que você conquiste, por nada que você alcance, nenhum sucesso, nenhum êxito é comparado ao aconchego da presença dele. A sua alma, ela não precisa de vaidades, ela não precisa de expressões de empoderamento, a sua alma precisa do aconchego, da presença dele, dos braços dele e do amor dele. É disso que a minha alma tem falta, é disso que a sua alma tem falta, é disso que nós precisamos. E ele manda numerar o povo. E então, Joabe, como um general, não tão espiritual, você vê a atitude de Davi, ela foi tão carnal, que até Joabe, que era um homem bem racional, hesita, e diz, Davi, isso é loucura, não faça isso. Não faça isso. Não conte os soldados, não conte Israel. Eu vou olhar para você agora e dizer o seguinte, não faça conta. Não faça conta daquilo que perece, daquilo que vai ficar aqui. Faça conta do tamanho da sua fé. Faça conta da profundidade da sua fé. Faça conta
do tamanho da sua comunhão com Deus. Faça conta do tamanho do seu amor. Faça conta do fervor do seu amor. Isso, faça conta, mas não faça conta daquilo que você tem ou não tem. Tudo isso é passageiro. Tudo é passageiro. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Hoje você está embaixo, amanhã você está em cima. Independente de quanto a roda faz o seu ciclo, Deus está com você, tanto embaixo quanto em cima. Ou não foi assim em toda a sua vida? Nos piores momentos da sua vida, foi onde você pôde vê-lo com mais nitidez e ouvi-lo com mais intensidade. É assim que funciona. Não faça conta. Não faça conta, não se iluda. Porque você já sabe que nem a roupa do corpo você leva, a não ser as obras que você fez no Senhor, essa você vai levar. Então Joabe chega para Davi e diz: Davi, não faça conta. Não faça conta. Não faça conta do seu sobrenome, não faça conta do valor da sua aposentadoria, não faça conta do quanto você ganha, não faça conta do que quanto vai ganhar, não faça conta de onde você já alcançou. Seja livre. Quanto mais apego você tiver, menos de Deus você vai ter. Não tenha apego a nada. Tudo isso vai ficar. Não troque Deus por uma casa nova, por um carro novo, por um dom, por um talento novo, por um cargo. Não troque Deus pela vida nova que Ele te deu. Não faça isso. Isso é loucura. Isso é loucura. E Jesus, explicando isso, disse: louco, essa noite pedirão sua alma. E o que tens, para quem que vai ficar? Jesus é a sua única porção. Jesus é a sua única herança. Jesus é o único tesouro que você tem e que eu tenho. E Ele nos é suficiente. A soberba da posse, ela existe apenas nos corações que ignoram as verdadeiras riquezas. A Bíblia diz assim no versículo 13: então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Lança sobre ele uma palavra profética. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Isso é transgressão, não faça isso. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada. E de Judá 470.000 dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e os de Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. 2 tribos não passaram pelo censo. Nem a de Levi, nem a de Benjamim, porque não permitiram. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Isso pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Será que Davi não tinha o que fazer? Será que lhe faltou guerra? Será que lhe faltou batalha? Sabe que às vezes eu penso nisso? Eu penso nisso. Você acha que se nós tivéssemos mais aflições, será que pecaríamos menos? Será que se tivéssemos realmente alguns embates que fossem embates verdadeiros, será que pecaríamos menos? Por quê? Vamos falar a verdade. Os nossos embates são contra o quê? Na verdade, vamos lá. As nossas guerras é contra o quê? Contra o mau humor do cônjuge? Desobediência do filho, contra do sistema humano e financeiro, as curvas, contra a nossa personalidade, contra algumas características ruins que existem em nós. Oh, que guerra, grande guerra, oh, guerra! Pergunta para os irmãos das igrejas perseguidas o que realmente é uma batalha espiritual. Vamos perguntar para aqueles que sofrem perseguições reais o que realmente é enfrentar um inimigo face a face. As nossas aflições e batalhas é para vencermos a nós mesmos.
Será que se tivéssemos mais embates e mais aflições, que fossem mais aguerridas, mais seríamos de que maneira? Você luta contra o quê? Vamos lá. Contra o que você luta? Contra o que nós lutamos? Todos nós dizemos, Jesus vai voltar e a grande tribulação está às portas. Será que nós estamos preparados realmente para a grande tribulação? Será que estamos preparados realmente para algum tipo de perseguição? Deus olha para Davi e diz assim, eu te proponho 3 castigos. A fome, a guerra e a peste. Escolhe. Davi olha e 2 pontos, consegue? Troca. Deixa eu ficar com ele até dar pane de novo. Esse dia minha cabeça também deu um tchut, parou, não conseguia dormir. O microfone está igual a dona. Continuamos. Eu te ofereço 3 castigos. Fome, peste e guerra. Davi pensa bem e diz assim, caia eu na mão do Senhor, porque na mão do inimigo é muito ruim. Então, morre 70.000 judeus numa pancada só. Você imaginou como ficou o coração de Davi? Em Reis ele diz assim, Senhor, eu pequei, o mal é meu. O mal é meu. Não permita que o seu povo sofra, o mal é meu, a transgressão é minha. E ele também em Crônicas fala de uma maneira mais sucinta, mas fala. Por quê? Porque ele reconhece a soberba e ele reconhece a arrogância. E aqueles homens dos quais ele estava tão vaidoso de possuir aqueles milhões, aquele 1.000.000 e mais 400 e mais que não se deixa contar, morre 70.000. Versículo de número 14 do capítulo 21. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Perda. Incitou Satanás o coração de Davi a fazer o censo. Perda. A soberba leva à pobreza. A soberba leva à perda. Não se ensoberbeça. Não cresça de uma maneira pejorativa na palavra. Não faça isso. Deus seja o único grande na sua vida. Que Jesus seja o único que seja centralizado na sua história. Que Jesus seja o único adorado na sua vida. Que Jesus seja o único amado na sua história. E que você possa viver a sua vida caminhando para a sua eternidade, sabendo que tudo isso você vai deixar aqui. Eu quero que você vá comigo em Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7, versículo de número 1. Vou trocar de microfone, que só deu um ponto. Oséias capítulo 7, versículo de número 1. Todos acharam? Presta atenção nesse texto. Sarando eu a Israel, deixa eu só te contar a situação que estava. O povo fazia assim, fazia de conta, sabe? Tipo assim, confessava, mas não confessava direito. Arrependia, mas não era de coração. Fazia pacto, mas não cumpria. Então Deus diz assim, mentirosos, está com falsidade. Faz de conta, mas não é. Então você vai olhar o texto, o que o Senhor aqui ensina em Oséias? O que o povo estava fazendo? Eles estavam não cumprindo a lei, logrando um irmão, outro irmão. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram o ladrão e a horda dos salteadores despoja por fora.
Então o Senhor diz assim, porque vocês praticam a falsidade. O que é falsidade? Que este povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, suas mãos se levantam, mas o seu coração está longe. O que é imprescindível em um culto de um crente para Deus? O que é imprescindível? A verdade. Deus, hoje eu estou chateado. Deus, hoje eu estou triste. Deus, hoje eu não estou com vontade de louvar, não estou com vontade de adorar. Deus, hoje eu pequei. Deus, eu estou em pecado. Deus, eu menti. Deus, eu estou em prostituição. Deus, eu estou em pecado. Deus, eu estou amaziado. Amaziado com fé é casado. Não é casado, é adultério. Senhor, hoje eu estou. Senhor, hoje eu estou. E assim vai. Confessando. A verdade é tudo que Deus quer. É tudo que Deus quer. E o Espírito Santo vai trabalhando. Deus, eu estou frio espiritualmente. Eu não consigo mais ouvir a sua voz. Eu não consigo mais ter o aquecimento do teu Espírito dentro de mim. É isso que Deus quer de cada um de nós. A pura verdade. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, praticam falsidade. Domingo vem na igreja. Segunda peca, terça peca, quarta peca, quinta peca, sexta peca, sábado peca. Domingo vem no culto. Não, peraí. Não pode. Domingo vem, abre a Bíblia no domingo, na hora da palavra. Depois fecha a Bíblia e não abre mais. O que Deus quer? Deus quer a verdade. Deus quer o quê? A verdade. É só o que Deus quer. Houve falsidade, o que acontece? O Senhor diz, o ladrão entra. E a horda de salteadores, o bando de salteadores salteia por lado de fora, rouba por lado de fora. Tem que ter verdade. Dobrar o joelho no chão e falar, Senhor, eu não tenho mais comunhão, não tenho mais vontade de orar, eu não sou mais uma pessoa de oração, eu não leio mais a Bíblia, eu estou distante. Verdade. Quem vai te condenar? Ninguém. Ninguém vai te condenar. Por quê? Quem é que Satanás leva à condenação? O pecador que não é confesso. Quem Jesus defende? O pecador que é confesso. Isso é tão lógico. Quem é que Satanás leva à condenação? O pecador que não é confesso. Quem Jesus defende? O pecador confesso. Que confessa, que fala. Oséias capítulo 7, continuando. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Deus não se lembra do meu pecado. Amém ou não amém? De que pecado Deus não se lembra? Isaías, daquilo que eu confesso. Eu arrependo e confesso, Deus não se lembra. O que Deus está falando aqui? Eu me lembro dos seus pecados. Por quê? Pecado não confessado, não arrependido, é pecado na memória de Deus. Pecado não confessado, não arrependido, é pecado na memória de Deus. E ele diz assim, eu me lembro de toda a sua maldade, agora pois o cercam as suas obras, diante da minha face estão, com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Ou seja, faz o que os outros aprovam e gostam. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa até que seja levedada. Assa só de um lado e do outro lado não. Eu quero que você vá comigo em 2 Reis capítulo 18. 2 Reis capítulo 18. Falamos que a primeira brecha que leva os crentes a serem logrados é a soberba. A soberba faz você perder o que Deus tem te dado. A arrogância. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. Ela vem antes da ruína. 2 Reis, capítulo 18. Vamos analisar por onde Satanás entrou. Ele entrou. Ele entrou, pastor. Ele entrou. Está lá em Crônicas, está lá em Reis, está lá em Isaías. Ele entrou. Tá. Sentenciou a tribo de Judá. Tá bom, mas vamos ver por onde é que Satanás olhou e viu que dava para entrar. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ezequias foi um homem ímpar. Um homem que trouxe uma mudança. O pai dele era uma pessoa assim, totalmente perturbada. E Ezequias nasce numa família e ele consegue assumir uma situação, decadência espiritual em Judá e leva o governo e o reino lá no alto.
reforma o templo. O pai dele tinha abandonado o templo, sacrificado ídolos e tal. Reforma o templo, culto, Páscoa. Imagina, uma reforma absoluta que Ezequias fez. Foi um rei assim, ímpar. Mas uma pessoa que tinha defeitos como eu tinha, como você tem. Eu tenho, você tem, ele tinha. E o defeito dele ele era um problema o seguinte. O defeito que caracteriza aqui, iniciando, era uma submissão e uma sujeição indevida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Facilidade para dobrar diante do erro você tem? Tipo, suborno, comprar, quem dá mais leva, esse tipo de coisa. O que acontece com ele? Senaqueribe, ele estava em ascensão. Havia desbancado as nações todas e também Israel. E agora ele estava indo para o lado de Judá. As cidades de Judá, ele já estava conseguindo todas. Então Ezequias assusta, porque estava com seu governo centralizado em Jerusalém. E agora? Então Senaqueribe diz assim, ele passa um tempo sem pagar tributo. Senaqueribe estava pegando o tributo de todos. E ele passa um ano, mais anos, sem pagar tributo. De repente Senaqueribe diz assim, eu quero tributo. Sabe o que ele faz? Como ele tinha que pagar tributo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo de uma vez, ele não tinha. Sabe o que ele faz? Você não sabe o que ele faz. Eu não falei para você que ele restaurou o templo? O pai tinha abandonado o templo estava... O que ele fez? Reformou as portas, que eram de ouro, os umbrais de ouro. Você sabe o que ele fez quando Senaqueribe pediu o tributo? O que ele fez? Ele pegou o ouro do templo e pagou o tributo de Senaqueribe. Como é que pode? Eu queria que você me explicasse como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Como é que pode alguém que teve tanto trabalho, tanto suor, como é que pode? Se não fosse Isaías, um profeta firme, estabelecido, dar a ele todo o suporte lateral, ele não conseguiria. A Bíblia diz assim, em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 13, porém, no ano 14º do rei Ezequias, em que ele governava, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 2 Reis 18, 13. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. A pior coisa que pode existir em toda a face da terra é você ver um cristão se dobrando à força de Satanás. Não tem coisa mais horrível para o céu de enxergar. Não existe. Não existe. A pior coisa que o céu pode contemplar é ver um crente cedendo ao pecado, submetendo-se às ordens das trevas. Não tem coisa pior que isso. Eu vou dizer uma coisa para você. A sua resistência não é humana, é espiritual. Você dá conta, não é porque você tem conhecimento, não é porque você tem anos de igreja, você resiste porque você depende dele, porque você crê nele, e ele é a sua sustentação. É por isso que estamos de pé, é por isso que não prostramos. Não é porque temos uma fé sobreexcelente e absoluta, não, a nossa fé ajuda. Mas não é ela que está de pé, que nos mantém de pé, que é o nosso alicerce. O nosso alicerce é Jesus Cristo. É nele que ficamos de pé. É isso que temos que entender. Ezequias era um homem de fé? Era um homem de santidade? Era o que mais? Quais são os adjetivos que nós vamos colocar sobre ele? Era um homem de caráter? Era um homem de postura? Era um exemplo para toda a nação? Mas agora se submete e se torna submisso a um homem das trevas, uma tipificação de Satanás. Olha para o teu irmão e diga, quem fica em cima do muro morre de pedrada.
Uma das coisas que o céu produz no cristão é posicionamento. Uma das coisas que o cristão não aceita é ser refém de nada e de ninguém. O cristianismo faz isso. Por isso que o cristianismo ele é considerado protestante. Por quê? Porque quando você conhece Jesus Cristo, você não aceita regras que vai contra a Escritura. Você não aceita padrões, princípios humanos que vai contra a palavra. Você é um defensor genuíno da palavra. Você tem fome, você tem sede de justiça. Aquilo que é errado te ferve os nervos, te ferve o sangue. E é uma coisa natural sua. Você prefere passar fome, você prefere a nudez, você prefere o perigo e a espada do que submeter-se a Satanás e seus domínios. Isto é cristianismo, o resto é balela. Isto é cristianismo. É aquilo que te põe de pé, que te sustenta, que faz a sua cara, como diz Isaías, a sua face ser como um pedaço de pedra. Você já leu esse texto de Isaías? E eles terão a face como um seixo, um pedaço de pedra. Fala da força, do caráter do cristão. Você sabia que você ama com o caráter? Você sabia disso? Por isso que às vezes o amor de algumas pessoas para você não é suficiente. Pessoas fracas têm amor fraco. Pessoas fortes amam com força, para valer. O amor é reconstruído no caráter do cristão, porque é virtude, não é sentimento. Pessoas com caráter firme, definido, construído por Cristo, têm amor forte. Sabe aquele ditado? Te ama em cima da água e debaixo da água. Agora, pessoas que não têm caráter definido e nem firme, não têm um amor forte. E é por isso que você diz, ama como? Ama de que maneira? Ama de que jeito? Ama do jeito que dá. É o jeito dele amar, mas é o caráter dele. Porque o nosso amor é plantado no caráter. A palavra do Senhor diz que o amor de Cristo nasce dentro de nós e é dentro do nosso caráter construído. E a Bíblia diz assim, que ele simplesmente tira de Deus para dar para o inimigo. Parece que eu estou falando uma coisa muito similar para todos nós e bem compreensível, não é mesmo? O lugar do seu coração, que é para existir a paz, que é o governo do Senhor Jesus, existe a aflição, tira de Deus e dá para o diabo. No seu coração, um lugar que deveria existir alegria, entusiasmo, festa, cheios de Deus, existe tristeza, aborrecimento, descontentamento, mau humor, tira de Deus e dá para o diabo. O lugar do seu coração, que deveria existir gratidão por todas as obras e benefícios que Deus tem te dado, existe a murmuração, descontentamento ou nenhuma coisa nem outra, meio sem sal e sem açúcar, tipo, está tudo muito sem graça, muito esquisito. Cuidado quando você fala isso. Minha vida está meio sem graça, o diabo pode gostar dessa opção e fazer alguma coisa para dar alguma agitação para a sua vida. Quantos de nós temos tirado de Deus e dado para o diabo? Quantos de nós temos dentro do nosso coração espaços que deveriam governar as virtudes, o amor, a gratidão, a paz, a alegria, e está totalmente envolvido com coisas ruins e negativas? Assim fez Ezequias. Ele tira de Deus e oferece para o inimigo. Quer ver? Aqui, 2 Reis, capítulo 18. Assim, versículo 15, deu Ezequias toda a prata que se achou aonde? Nos tesouros, na casa, e ofereceu ao inimigo. Aí você descobre por que os inimigos fizeram isso. Vá comigo no capítulo 20 de 2 Reis. Quando existe exposição, quando existe submissão, existe roubo. Cuidado para você não se prostrar às exigências do inimigo. Você não vai submeter-se? Então você não vai ter este amor que você quer. Não tem problema, eu vivo sem isso.
Ah, você não vai submeter-se, não vai se tornar refém, então você não vai ter esse afeto, nem esse elogio, nem esse carinho, nem esse aconchego. Não tem importância, eu vivo sem isso. O que eu não vivo é sem levantar a minha cara diante de Deus. Aí eu não vivo. Hã? Ah, você vai viver sem esse conforto e sem esse prazer. Vivo sem. O que eu não posso é não poder levantar o meu rosto diante do meu rei. Aí eu não vivo. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Hã? O inimigo viu que Ezequias tinha uma brecha e uma facilidade. Submissão. Quantas pessoas têm trocado Deus pelo prazer sexual? Quantas pessoas têm trocado a comunhão e a salvação e o perdão de pecados pela prostituição, pela pornografia da internet? Quantas pessoas? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, diga assim para o seu irmão: aqui nasce 70 anos de cativeiro babilônico. Aqui nasce 70 anos de cativeiro babilônico, uma brecha, uma exposição. Sabe aquela questão de abrir o coração? Aquela questão da sua alma, eu sempre digo isso, parecer um mercado livre, onde todo mundo entra e dá opinião, e entra e sai, e a sua vida parece que não tem regras. Se você ler Ezequiel, você sabe que a sua alma tem que ter porteiro. Jesus diz em João 10 que ele é a porta, e ele é o bom pastor, e que o porteiro não deixa o inimigo entrar, senão pelos fundos, e entrar escondido, o ladrão. Exposição. Quem te conhece? Para quem você abre o seu coração? Quem conhece os seus segredos mais íntimos? Quem você deixa entrar dentro da sua alma e condicionar sua vida? Quais são os sentimentos e os valores? Não vamos falar de pessoas agora, vamos falar de valores. Os valores deste mundo, a concepção deste mundo, a ideologia deste mundo, entrando dentro das nossas almas e determinando e regendo. O quanto nós estamos expostos, o quanto nós estamos abertos. Uma pessoa faz uma coisa e aquilo vai lá no profundo da sua alma. A outra pessoa diz outra coisa e aquilo vai nos profundo. Espera aí, até a sua carne é coberta com pele por proteção. A pele é tão engraçada, né? Ela protege, mas continua mantendo a sensibilidade. Interessante isso. Somos protegidos, temos que nos proteger. Não podemos ter uma abertura indevida, principalmente para aquilo que vem do mundo. Principalmente. E o mundo não necessariamente é de rabo e chifre. O quanto você é uma pessoa exposta, o quanto você é uma pessoa aberta, o quanto você é uma pessoa que não tem uma blindagem adequada, o quanto você alimenta a sua alma com mandamentos da parte de Deus, não permitindo que você seja regido pelo lado de fora. Merodach Baladã, embaixador da Babilônia, rei, manda embaixadores da Babilônia levar muitos presentes a Ezequias, porque havia adoecido e Deus havia recuperado a saúde dele. Então eles chegam com os presentes, os embaixadores da Babilônia. Então eles começam a conversar com Ezequias, e Ezequias fica envaidecido. E Ezequias abre uma brecha enorme e ele pensa: recebi mais 15 anos da parte de Deus, nada vai mudar isso. Deus falou, vai cumprir, ponto. Estes homens vieram tão distantes e me trouxeram. Ele não precisava de nada, ele era um homem riquíssimo, um homem que tinha de tudo. O reino, o governo era riquíssimo. Acredito que não foram os despojos que eles trouxeram, mas aquela pompa. Queremos te conhecer e te ver, porque sabemos que você esteve doente e foi recuperado.
eu vou mostrar para vocês todo o meu reino, toda a minha fortuna. Ah, não o bastante, vou mostrar a casa do Senhor. Vou mostrar todos os tesouros, todos os armamentos, toda a força belicosa, todos os aparelhos dos soldados. E ele era um homem muito engenhoso, havia criado muitas coisas. E ele mostra, e mostra, e mostra, e mostra, e mostra, e não acaba de mostrar. Aqueles homens pegaram as suas coisas e foram embora. Então vem o profeta Isaías dizendo: Ezequias, o que aqueles homens viram? Ah, Isaías, viram tudo. É? Tudo? É isso. O inimigo vê tudo, todo o seu sofrimento, toda a sua aflição. Você faz questão de materializá-los e caracterizá-los em reclamações, em infortúnios, em murmurações, em tristeza, em choro, em revolta, em congestão, onde você olha para o seu problema e não dá conta dele e começa a caracterizar isso. É isso que nós temos mostrado para o inimigo, que não damos conta dos nossos problemas, que não damos conta da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa vida e da nossa situação. Não é no altar de Deus que dizemos tudo e contamos tudo para Ele? É assim que vivemos a nossa vida, mostramos tudo para o inimigo poder enxergar que você está chateado, você está nervoso, que você não está bem, que a sua vida está péssima e que os seus problemas estão te trazendo transtorno. De que maneira nós mostramos? Mau humor, indigestão, murmuração, características nocivas na nossa personalidade, onde colocamos para fora por meio do jeito de mantermos a nossa vida, e as pessoas que estão ao redor que se lasquem. É assim que fazemos? Mostramos tudo? Ou será que retemos, analisamos, dobramos os nossos joelhos diante de Deus e dizemos: Deus, eu não entendo, não compreendo. Se o Senhor pedisse para que eu pudesse destrinchar esse problema diante do Senhor, eu não consigo. Porque eu ainda não consegui uma ótica exata. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei o que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo enfraquecido, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo num buraco, eu estou me sentindo sem saída. Eu não sei discernir nem decifrar o que eu estou sentindo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Tudo para Ele. O tudo para Ele. Eu não preciso expor, e nem você, nada para o inimigo das nossas almas, de jeito nenhum. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 15, disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma. Disse o Senhor: e ainda até os teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Como é que Satanás rouba os crentes? Primeiro exemplo, Davi, soberba. Segundo exemplo, exposição indevida. Vá comigo em Provérbios 29 e 24. Você deveria guardar este versículo na sua vida. Provérbios capítulo 29, versículo de número 24. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Omissão. O que tem parte com o ladrão odeia a própria alma, ouve maldições e não denuncia. Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 18. Você fala: pastor, eu nem abri em Provérbios ainda. Mas tudo bem. 2 Crônicas, capítulo 18. Quero falar da última parte da nossa mensagem, terceira maneira de sermos logrados por Satanás. Eu acredito que você, se é crente, já deve ter passado por isso.
alianças indevidas. Pior coisa que você pode sentir na vida não é ódio, não é ira, não. Por quê? Irai-vos e não pequeis, não coloque o sol sobre a ira você identifica, o ódio você identifica, aquilo azeda na sua alma, você dobra o seu joelho no chão, você fala, Senhor, me livra disso, Deus, eu estou odiando, Deus, eu estou com ira, Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou com amargura, Senhor, me liberta, Senhor, eu estou perturbado, Deus, eu estou com ódio, eu quero voar na garganta. Você identifica, confessa e pede o livramento. Esse não é o pior sentimento que você pode ter, não. O pior sentimento que você pode ter na sua vida qual é? Diga aí para o seu irmão. Fala para ele. Dó. É o pior sentimento que você pode ter. Por quê? Porque o dó te cega. O dó te envolve, te encanta, faz você não enxergar o perigo que você está entrando. Este é o pior sentimento. Olha na Escritura. Todos os laços que foram feitos na Escritura, envolventes, foi por meio do dó. Esse é o pior sentimento que existe. Não tem pior sentimento que esse, porque esse te envolve. Esse faz você pôr demônio debaixo do sovaco. Você não sabe que você está criando um demônio, você está criando um demônio, porque ele te cega. Não deixa você enxergar as coisas, você fica preso, maniatado. Não é um sentimento de Deus, não é um sentimento de Deus. E isso é misturado com sua carência, com sua dependência, com sua culpa de estar bem e uma pessoa estar mal. Isso te cega. E teve um homem que ele era uma graça de pessoa, Josafá, uma pessoa muito boa, mas ele tinha esse problema aí. Esse problema ele tinha. E você sabe que ele quase morreu por causa desse problema? Quase morreu. Era um homem abençoado por Deus. Um homem tão bonitinho, tão perfeitinho, tudo que ele fazia para Deus era perfeito. Um homem que se arrependia com qualidade, um homem que obedecia com qualidade, mas ele tinha esse problema aí. Sabe o que ele faz? Ele pega o filho dele e casa com a filha de Acabe, a Atalia, para começar a aliança aí. Segundo Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Quer dizer, não precisava. Não precisava. Ficou com dó, de certo, sei lá, vaidade, não sei, porque o homem estava amaldiçoado por Deus. Não tinha nada de interessante na vida de Acabe. Acabe estava numa decadência. Depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Não, presta atenção nisso, não, vê se não dá, ó. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Aliança. Você vai guerrear comigo? Vou, vamos embora, vamos fazer aliança. Ah, peraí, como fazer aliança com uma pessoa que Deus está contrário a ela? É interessante que os crentes, eles não conseguem entender que é sim, sim, não, não. Eu não consigo entender o porquê que alguns crentes não entendem isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E ainda, Paulo diz assim, não vos associeis com os falsos irmãos, com aqueles que se dizem crentes e não são. Qual é a dificuldade que nós temos de julgar aqueles que estão de dentro, diz o apóstolo Paulo, porque um dia vamos julgar até os que estão de fora.
Em você olhar e analisar, isso não serve para mim, eu não posso fazer esse tipo de aliança, essa rodinha não é para mim, essa conversação não é para mim, esse diálogo não é para mim. Que dificuldade você tem de fazer isso? Que valor tem a sua alma para você? Em você saber escolher, em você decidir o que você quer ou não, qual é o jugo, qual é a carga, qual é o peso que você carrega, qual é o interesse que você tem. E a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas, que Acabe era muito astuto, e ele sai para a guerra como um soldado normal, e apenas... As coisas ficam tão claras, mas a gente não consegue ver. Está assim, ó, pá, escancarado. Só que parece que você está assim, encantado. Você está indo para o matador achando que você está indo para um jardim. O que será que Acabe disse para Josafá? Tipo assim, eu vou me vestir como um soldado normal e só você vai vestir de vestes reais. E vai lá Josafá com as vestes reais. Quando os inimigos se levantaram, foram para atacar quem? Josafá. A Bíblia diz assim no capítulo 18, versículo de número 31. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor ajudou, e Deus os desviou dele. Aí o profeta Jeú chega, capítulo 19, versículo 2, Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então ele começa a clamar e fazer reformas e mostrar o verdadeiro arrependimento dele diante do Senhor. Capítulo 19, capítulo 20, versículo de número 30. Então ele começa a ter paz. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. O que acontece? Entra o segundo rei de Israel e faz uma proposta para ele. De novo, capítulo 20, versículo de número 35. Dá uma olhada. Vamos construir navios para buscar ouro. Vamos pegar ouro, Josafá. Amazias, o filho do perturbado, Acabe. Vamos. Peraí. Eu me aliancei com o pai dele. Quase morri. Se não fosse Deus, o Senhor me castigou, eu orei, chorei, clamei, pus o povo em jejum, Deus teve misericórdia de mim, tive guerras, não era para ter tido, tive guerras, mas Deus me socorreu, agora eu vou entrar em outra fria. Esse povo está amaldiçoado por Deus, em outra fria. Não, peraí só um pouquinho, eu vou consultar o profeta do Senhor. Não consultou. Vamos. Foi lá construir navio. Sabe o que Deus fez? Destruiu os navios dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Não faça aliança com o pecado. Não faça aliança com aquilo que é errado. Não permita que coisas erradas sejam engolidas por você. Deus não te colocou como moralista da vida de ninguém, mas te colocou como sal dessa terra. Deus não te colocou para você ficar apontando o dedo para ninguém, mas te colocou como luz neste mundo. Sai de largo, sai de perto. Quem não comunga a mesma doutrina, não serve o mesmo Deus que você, afasta-se. O seu relacionamento tem que ser apenas social. Se for obrigatório, só social. Esse negócio de crente, ficar com intimidade, com situações propícias, comungando com o ímpio. Aí você pergunta: por que eu não prospero? Porque as minhas coisas não dão certo? Porque parece que eu toco no ouro e ele vira chumbo ou ferro? Por quê?
Por quê? Soberba, exposição indevida e alianças indevidas trazem roubo e destruição. Eu e você temos que aprender isso. Não faça aliança. Você pode fazer negócio, meu irmão. Negócio é negócio. Pode fazer negócio. Faz negócio. Não quero saber da tua vida. É negócio. Dinheiro para cá, produto para lá, produto para cá, dinheiro. Passou disso, não. Tá? Passou disso, não. Nada de comunhão, nada de interação. Você é cristão. Por quê? Porque se você ouve, você tem que devolver uma palavra. Isso aí está errado, por isso. Por quê? Porque você é crente. Então não ouça. Se você não tem peito para falar, não ouça. Não quero saber da tua vida, vamos negociar aqui, negócio para cá, negócio para lá, e acabou. Fim de papo. Não faça aliança indevida. Versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios que te quebraram não puderam ir a Tarsis. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Deus disse de novo, Josafá, eu despedaço as tuas obras para que você aprenda a não se aliançar com o ímpio. Não vai aliançar-se com o ímpio. Temos que ser pessoas que entendamos o que é o reino espiritual e como. Aí reclama. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum problema seu é inexplicável. Todo problema seu tem uma explicação. Todo o avanço das trevas é uma regressão espiritual de sua parte. As trevas avançaram, você regrediu espiritualmente. As trevas permaneceram, você enfraqueceu. Tudo tem uma explicação. Não existe nada que saiu do nada. Então, olhe para aquilo que você está vivendo. E analise. O roubo que Satanás quer vai existir se houver soberba, se houver exposição indevida e se houver o quê? Alianças indevidas. Você, entendendo a humildade que você tem que ter diante de Deus, o fechamento com o céu, a blindagem que você tem que ter, e não faz aliança com a impiedade, não faz aliança com o ímpio. Para eu terminar, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você seja espertão, tá, vamos contar aqui o crente mais espertão que nós temos aqui. Espertão no bom sentido, tá? Habilidoso e tal e tal. O que Jesus disse? Os filhos das trevas são muito mais hábeis do que os da luz. Enquanto você está indo com milho, ele está vindo com o bolo pronto. E olha que você é um bom plantador de milho e um bom catador de milho. Mas enquanto você sempre vai encontrar, quando você resolve fazer aliança com o ímpio, alguém mais esperto que você, alguém que observa você, que está observando onde é. Você sabia que tem gente que está lidando com você, está só te analisando o ponto fraco, onde é que você vai ter dó, onde é que você vai, o que é que vai te dar uma, vamos ali fazer isso aí, te fica contentinho, te fica alegrinho, pronto, aí você já, pum. Se você nunca caiu numa cilada de um parente, de um amigo, de um irmão, de um coleguinha, de oh, glória a Deus, aleluia, ouça isso, segura isso e fica de olho aberto assim, nos quatro cantos. Agora, se você já caiu, você já sabe o que é. Então, na próxima, você olha de longe e fala, aí fala, bip, 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 bip. Aí você fala, sai de largo, sai de largo, sai de largo, sai de largo, sai de longe. Senhor, não me deixe cair no outro. Senhor, não me deixe cair no outro. Senhor, não me deixe cair no outro. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nem tudo que reluz é ouro. Eu queria que você falasse com Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as tiro para fora.
Eu sou o único confiável a elas. Jesus é o único que você deve se prostrar diante dele, se quebrantar diante dele, o único que você deve expor tudo diante dele. Não deixe que o inimigo possa ver a exposição sua de forma alguma. Se existe soberba hoje, nessa noite, humilha teu coração. Diz: Senhor, eu não quero perder pela soberba. Eu não sou a casa que eu moro, eu não sou a roupa que eu visto, eu não sou a comida que eu como, eu não sou o carro que eu ando. Eu sou alguém que é amado pelo Senhor. Eu sou alguém que foi tirado das trevas e trazido para a luz. Eu sou alguém que tem recebido o seu amor e a sua misericórdia. Eu sou alguém que tem aprendido a te servir, Jesus. Se você tem se exposto e a sua sensibilidade tem te trazido danos, e você não tem aprendido a fechar seu coração nos momentos devidos, e você tem exposto a sua alma, cuidado. Satanás só rouba aquilo que está descuidado, aquilo que está exposto. Ele só rouba aquilo que não está guardado. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Se você tem feito aliança indevida, se você não tem coragem de desfazer alianças porque é teu irmão, é teu parente, é seu pai, é sua mãe, e você simplesmente concorda e tem pecado contra a doutrina e contra a palavra, arrependa nessa noite. Jesus disse: quem não me amar mais do que pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Lembra de Eli? Ele tinha uma aliança muito mais forte com os filhos do que com Deus. Não tem alianças. Não tem alianças que não seja respaldada pela Escritura e pela palavra. Não faça isso. Fale com o Senhor nesta noite. Fala: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite blindado, protegido pelo teu sangue, Jesus. E eu quero ter humildade para reconhecer que o meu verdadeiro tesouro é o Senhor. E eu quero guardar meu coração. E eu quero fazer do Senhor o arrimo da minha sorte, o dono dos meus segredos, o dono da minha vida, o dono da minha alma. Se houver em mim um sentimento ruim, é o Senhor quem vai saber. Se houver em mim um sentimento indesejado, é o Senhor quem vai saber. Eu não vou materializar as coisas ruins, Deus. O Senhor vai receber de mim as minhas confissões. Senhor, eu quero quebrar alianças nesta noite. Se é o seu caso, quebre alianças indevidas nesta noite. Aliança com a injustiça, aliança com o pecado, aliança com a prostituição. Quantas vezes amigos seus mandam vídeos pornográficos e você simplesmente aceita para não desagradá-los. Não procure agradar o ser humano e desagradar a Deus. Não é um bom negócio esse. Não faça isso. Não faça isso. Não agrade o ser humano preterindo o Senhor. Não faça isso. Ouça o Senhor falar com você agora. Quebre alianças, quebre alianças. Você que assiste coisas indevidas para agradar outras pessoas, mulheres que assistem filmes pornográficos para agradar seus maridos, você está no pecado. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu me arrependo. Não faça alianças indevidas, não faça alianças indevidas. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor limpar teu coração nesta noite. No seu trabalho, onde você faz alianças indevidas, não faça isso. Fala: Senhor, eu quero manter a minha santidade como Daniel, onde eu for. Quero manter o meu compromisso contigo onde eu for, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar parte de uma canção enquanto você fala com Deus. A sua oração é a resposta que Deus quer ouvir. O nosso arrependimento, a nossa confissão. Deus, não queremos ser logrados pelo inimigo.
Não queremos perder o que o Senhor nos deu. Um dia Israel olhou para o Senhor e disse: outros senhores têm domínio sobre nós. Você pode dizer para Jesus que não vai ser a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada, nem coisas do presente, nem do porvir, nem criatura, nem profundidade, nem altura, que nada poderá te separar do amor de Deus, fazer você prostrar-se. Você pode dizer para Ele: eu descobri meu lugar, Jesus. Eu descobri meu lugar. Nenhum ser humano em toda a face dessa terra, por mais que eu o ame, por mais que eu o queira, por mais que eu o defina importante para mim, vai me submeter. Diga isso para o Senhor. Vai me sujeitar e me fazer submisso. Você pode dizer isso para o Senhor? Eu me nego a prostrar-me diante de qualquer circunstância, qualquer pessoa ou qualquer situação. A minha submissão tem um dono, ela tem um Senhor. Diga isso para Ele. Diga: o Senhor terá tudo de mim, tudo de mim. Tudo que vem antes do Senhor não é de ti. Tudo tem a ver com o Senhor e a ver contigo. E o meu amor por ti irá ser aperfeiçoado a cada dia. Você que chegou aqui nessa noite prostrado, cansado, desestimulado, diga ao Senhor: Senhor, não há força das trevas, não há condenação, não há culpa, não há sentimentos opressores que vão me derrubar, porque eu já decidi quem eu amo e quem é o dono da minha vida. Os meus deslizes não me definem, a tua palavra me define. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero a soberba, eu quero a humildade. Eu não quero a exposição, eu quero um coração protegido pela tua palavra. Eu não quero alianças, eu quero uma aliança, a que eu tenho contigo. E dessa, sim, apenas as que forem aprovadas. É isso que eu quero para mim, Deus. Eu não quero mais ter o meu coração assaltado. Eu não quero mais ter uma alma roubada como uma ursa dos seus filhotes. Não quero, Deus. Eu não quero mais. Eu quero uma alma totalmente plena, totalmente abençoada pela tua presença, pelo teu calor, pela tua festa que há em mim. Jesus, eu te quero. Diz para Ele: Jesus, eu te quero. Eu te quero mais do que a vida. Tu és a alegria da minha existência. E eu não vou perder mais a minha paz. Eu não vou mais permitir que roubem a minha alegria, que roubem a minha definição, a minha identidade. Diga: eu não vou permitir mais. Ninguém será mais importante do que o Senhor na minha vida. Ninguém. O Senhor é a pessoa, e em ti estará centralizada toda a minha história. Meus problemas não mais me arrebatarão, nada mais me centralizará, somente o Senhor. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e diga assim: Jesus, eu te pertenço. Não será soberba, nem a exposição, nem alianças indevidas que vão me lograr. Eu serei inteiro e vou manter
todos os tesouros e virtudes que o Senhor tem enviado até mim. E eu prometo ser um bom guardião, ser um bom mordomo de tudo aquilo que o Senhor tem enviado para a minha vida, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder e o governo da palavra de Deus sobre a sua vida seja absoluto. Que a espada da palavra do Senhor se levante em resgate, proteção e em festa sobre a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.